Olá para você que está acompanhando o Câmara Total, este é o quadro De Olho na Educação. Informação importante, olha só, a Unicamp cancelou o ingresso à universidade via Enem e, portanto, as vagas do Exame Nacional vão ser transferidas para o vestibular 2021. Olha, o diretor da Conveste, José Alves Freitas Neto, concedeu entrevista coletiva online e falou sobre o assunto. A Unicamp, já anuncio já de cara, o vestibular Unicamp de 2021 será o mecanismo de entrada para dois sistemas. As vagas que antes eram do Enem serão transferidas automaticamente para o vestibular da Unicamp. Com isso, nós vamos ter, dentro do vestibular, as regras tradicionais do vestibular, com o PAAS e o sistema de cotas, e, no caso das vagas do Enem, serão transferidas com as mesmas reservas de vagas para o vestibular. Então, o ponto mais importante aqui é vocês entenderem e os estudantes se prepararem, né, considerando as necessidades que a Unicamp tem. Ela quis muito, analisou todos os cenários possíveis para poder manter o sistema via Enem, mas, sobretudo por conta do calendário, ficou inviável a manutenção das vagas pelo Enem. Então, nesse sentido, o vestibular terá quase a totalidade das vagas oferecidas pela Unicamp. O diretor da Conveste fez uma apresentação para detalhar um pouco mais essa situação. Olha só. Então, como eu mencionei agora há pouco, o ingresso 2021 será feito basicamente pelo vestibular, responsável pelo preenchimento das vagas tanto do vestibular, anteriormente, que era de 2.600 vagas aproximadamente, e o edital Enem, que tem 639 vagas, formando o total de 3.234 vagas. Os processos de vagas olímpicas e a seleção de estudantes indígenas está mantida, tá? Mas nós não vamos detalhar ou falar sobre isso aqui hoje. O importante é saber por que não vamos utilizar o Enem. O calendário é incompatível, já que o INEP vai divulgar os resultados a partir de 29 de março de 2021. A Unicamp tem o seu calendário planejado e organizado para iniciar as aulas em 15 de março de 2021. Se nós selecionássemos esses estudantes para ingressar depois do dia 3 ou 4 de abril, porque entre a divulgação do INEP e o processamento das listas e a convocação dos candidatos, e no caso desses candidatos que são cotistas, que passam pela comissão de averiguação da autodeclaração de pretos e pardos, nós só poderíamos ter esses alunos ingressando nos nossos cursos em 5 de abril. Então, criaria aí pelo menos 3 semanas de aulas, e isso poderia causar muitos prejuízos, tanto do ponto de vista da sociabilidade, da interação entre os estudantes, mas, sobretudo, pelas questões acadêmicas realizadas. Então, nós queremos ofertar as mesmas condições para todos os ingressantes de qualquer sistema que tenha. Então, por isso, todo o nosso planejamento é para o início das aulas no dia 15 de março de 2021. E é importante vocês dizerem, a Unicamp poderia alterar o calendário? Poderia, mas também tem uma questão relacionada à preocupação com os atuais estudantes, com os grupos de pesquisa, porque o calendário da universidade engloba graduação, pós-graduação e todas as demais atividades. Então, portanto, entre prós e contras, a partir da análise que nós fizemos, a universidade decidiu manter o calendário. Com isso, o que é importante dizer sobre estudantes que viriam especificamente pelo Enem? Estão mantidas as políticas de ação afirmativa. Em geral, 20% das vagas da Unicamp vêm pelo Enem, sendo 10% para estudantes de escola pública, materializadas aí em 322 vagas, 172 vagas para estudantes que são de escola pública e também autodeclarados pretos ou pardos, e 145 vagas para aqueles que são autodeclarados pretos ou pardos e vêm de escolas privadas. Então, estas vagas serão transferidas automaticamente para o vestibular com essas regras de preenchimento. Portanto, essas 639 vagas não estarão disponíveis para ampla concorrência. Com isso, as políticas de inclusão são as mesmas. As cotas étnico-raciais de 25%, 15% vinha pelo vestibular e 10% pelo Enem. O PAAS está mantido, com 20 pontos para estudante de escola pública, e de ensino fundamental, e 40 pontos para quem fez ensino médio em escola pública.
A Unicamp vai buscar cumprir a sua meta de ter 50% dos estudantes de escola pública por esses sistemas. Outras medidas, que é importante os estudantes ficarem mais tranquilos. O fato do vestibular ter todas as vagas faz com que a gente perca um pouco da abrangência territorial, e isso a gente lamenta muito. Por outro lado, é importante vocês saberem que aproximadamente 70% dos candidatos que estão inscritos no Enem também estão inscritos no vestibular. Então, nesse sentido, esses candidatos que estão no vestibular terão mais oportunidades, porque teremos mais candidatos para a segunda fase. Aproximadamente 5.000 pessoas a mais vão para a segunda fase. Por que esse dado é importante? Porque o número de candidatos da segunda fase, ele é calculado a partir do número total de vagas. Como nós estamos partindo de 2.600 para mais de 3.200 vagas, nós vamos chegar aí a um percentual maior de candidatos na segunda fase. A Unicamp também está oferecendo maior número de isenções, e esta é uma notícia para hoje. Nós estamos reabrindo o período de solicitação de isenções até o próximo dia 31. E tem um dado que nós já anunciamos desde março, que a Unicamp vai fazer uma prova adequada à realidade escolar dos candidatos, considerando adaptação do programa, ênfase nas habilidades e competências de leitura, compreensão e interpretação, além de redução de obras literárias, redução do programa e assim por diante. E a primeira fase, como já foi noticiado, será realizada em 2 dias. Mencionei há pouco que nós estamos reabrindo o período de isenção de taxas para o vestibular, porque nós queremos pensar que os estudantes que não tiveram a oportunidade, porque estavam esperando só o Enem, possam agora ter uma nova oportunidade, né? Então, com isso, valem as mesmas regras do edital anterior, estudantes de escola pública com renda per capita de até 1,5 salário mínimo para todos os cursos, e estudantes que não têm o critério socioeconômico e nem de escola pública para todos os cursos de licenciatura e tecnologia do período noturno. Além disso, também há vagas para filhos de estudantes da Unicamp e da FUNCAMP. Importante ficarmos atentos às datas. A isenção de taxas começou hoje e vai até o dia 31 de julho. E o vestibular, as inscrições começam na próxima semana, no dia 30 de julho, e vai até o dia 8 de setembro. O professor comenta também se a Unicamp espera uma diminuição no número de inscritos, principalmente de escola pública. Acompanhe. A gente está trabalhando com uma taxa de em torno de 15% de diminuição de inscritos. Ou seja, considerando assim, os cenários, né, daquilo que a gente, pelo filho, embora os pedidos de isenção, que poderiam ser um indicador, nos deem um parâmetro de que estamos acima dos anos anteriores, ou muito próximo dos anos anteriores. Então, talvez nós vamos analisar para dar esse informe para vocês na próxima semana, mas isso tem a ver com a crise econômica, né? O fato de nós flexibilizarmos a documentação faça com que mais pessoas tenham tido possibilidade de solicitar esse pedido. Então, nós não queremos supor que a maior isenção implique crescimento da demanda no vestibular. O que nós estamos considerando é que, infelizmente, muitos estudantes de escola pública, pelos relatos e pelas conversas que nós temos com coletivos de estudantes, com movimentos de cursinhos populares e assim por diante, e vocês mesmo na mídia têm noticiado isso, há uma desistência da participação de estudantes nos cursinhos, nas várias atividades de preparação. A participação dos estudantes em escola pública, ela é inferior a 1/3 do total de matriculados. Então, tudo isso leva a considerarmos uma diminuição de candidatos de escola pública no sistema para a inscrição dos vestibulares deste ano. Mas esse é um fenômeno que todos os vestibulares estão trabalhando com esse cenário assim. Bom, e não haverá alteração na data do período de inscrição, olha só. Nós estamos muito preocupados e todas as questões, é importante também salientar que todas as questões relacionadas, né, à aplicação, à observação do quadro da pandemia serão seguidos. Nós manteremos o período de inscrição do vestibular sem alteração da data, ou seja, começando dia 30 de julho e indo até 8 de setembro, exatamente para que nós possamos ter o planejamento adequado para oferecer esta prova de uma maneira excelente, com o padrão que a Unicamp sempre fez, e com a segurança que os candidatos têm que ter. Não apenas a segurança do ponto de vista da logística de uma prova, mas a segurança das condições sanitárias de sua aplicação.
E também, né, quero aproveitar o espaço para falar a vocês que nós estamos muito atentos e fazendo uma preparação de uma prova com muito mais cuidado e com muito mais zelo, né, neste sentido de valorizar os estudantes, os seus conhecimentos e as suas experiências escolares, né, sem que, com isso, a gente abra mão de ter uma prova crítica, contextualizada, uma prova com a aplicação da ciência ao cotidiano, à vida das pessoas. Então, a prova vai ter, também já foi dito, na primeira fase, diminui de 90 para 72 questões, também para poder diminuir o tempo de participação das pessoas na sala de aula. A não utilização do Enem vai prejudicar os alunos que estão em outras cidades? Essa é uma dúvida que muita gente tem. É evidente que isso vai ter um prejuízo para estudantes de outras cidades se eu pensar a abrangência nacional. Por outro lado, quero reforçar que a Unicamp é a única estadual paulista que vai a outros estados, a muitos outros estados. Então, nós fazemos prova em Brasília, em Belo Horizonte, em Fortaleza, em Salvador e em Curitiba. Então, consequentemente, alunos desses estados podem chegar até essas capitais para fazer a prova. E dentro do próprio estado de São Paulo, nós estamos abrindo provas em mais cidades para que nenhum candidato tenha que se deslocar muito mais do que 100 quilômetros para chegar até um local de prova da Unicamp. Mas, infelizmente, a gente não tem condição de cobrir o território todo, né? E aí vocês perguntariam, mas e se começasse aqui 10 de abril? É que nós temos o calendário letivo, que nós não teríamos oportunidade de chamar os candidatos, considerando o limite de 25% dos dias que podem ser ausentes os candidatos, né? Então, colocando de outra forma mais direta, o calendário letivo prevê 200 dias de aula. Você pode faltar até 25% dele. Se nós começarmos 15 de março, nós temos até 15 de abril, que é quando roda sempre a nossa última lista de convocados. Porque a nós não interessa ter uma vaga ociosa, mas também eu não posso colocar aluno que já entra na condição de reprovado por faltas. Nós não podemos deixar de cumprir as regras, né, e a legislação educacional. Nós estamos esperando aproximadamente 16.500 candidatos, entre 16.500 e 17.000 candidatos na segunda fase, passando em torno de 12.000, 11.500 a 12.000 para 17.000. As isenções, formalmente, elas são 6.680 mais 2.000, mas provavelmente vamos oferecer mais, como temos feito nos últimos anos. Então, a nossa expectativa é chegarmos aí em torno de 10 a 11.000 isenções. A depender da demanda agora do edital complementar. Se nós não tivermos muita demanda, né, aí realmente nós não temos. O que eu posso dizer é que com os índices até agora, dos 11.543, e o que já foi analisado, nós estamos muito próximos das 10.000 isenções a serem concedidas. Na verdade, nós estamos trabalhando com um piso mínimo de isenções neste ano, e não com um teto. Tudo para poder promover a inclusão. Tudo para poder facilitar que candidatos afetados pela crise econômica, afetados pela crise geral, né, que a pandemia trouxe, possam se inscrever no vestibular da Unicamp, cuja taxa será a mesma e não houve reajuste nos últimos 3 anos. Bom, além da Unicamp, a FUVEST e a Unesp também irão aplicar provas apenas no ano que vem. As comissões dos exames de seleção 2021 dos colégios técnicos, tanto de Limeira quanto de Campinas, e também a Comissão de Ensino Médio e Técnico vão realizar seus processos seletivos por meio de análise do histórico escolar dos candidatos inscritos. Bom, são essas as informações hoje no quadro De Olho na Educação, informações importantes referentes às mudanças que estão acontecendo nos vestibulares. A gente teve a oportunidade de acompanhar principalmente as mudanças que vão acontecer na Unicamp. Então, é bom o pessoal ficar de olho, não é mesmo, Gabriel Castro?